Se você chegou até aqui, não é por acaso. Há momentos em que o corpo fala o que a alma está gritando, e nenhuma palavra parece suficiente para descrever a dor. Talvez os médicos tenham dito que não há o que fazer. Talvez o coração tenha se acostumado a conviver com o medo, com a ansiedade, com a solidão. Mas hoje, algo muda. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar juntos, e esta oração será um encontro real com o poder de Deus. Repita comigo. Jesus está aqui hoje. Jesus cura ainda hoje. Respire fundo. Feche os olhos, se puder. Sinta o ar entrar e sair. Deixe o peso das últimas semanas escorrer para fora como uma maré que se retira. Enquanto você respira, repita baixinho. Senhor Jesus, eu creio. Você não está sozinho. O mesmo Cristo que tocou os cegos e lhes devolveu a visão, que levantou os paralíticos, que curou o fluxo de sangue de uma mulher cansada de sofrer, é o mesmo hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Não é religião, é relacionamento vivo. Não é sorte, é graça. Não é esforço, é fé. E a fé começa exatamente onde a força termina. Enquanto você ouve estas palavras, imagine a luz do próprio Cristo entrando no ambiente. Uma luz serena, mas irresistível, que alcança cada canto escuro da mente, cada lembrança dolorosa, cada célula cansada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Hoje, não vamos apenas falar sobre cura, vamos orar pela manifestação dela. Não importa se a dor é no corpo, na alma ou no coração, o toque de Jesus é completo. O Senhor é aquele que cura todas as tuas doenças. Salmo 103, 3. Repita comigo em voz de fé. Jesus está aqui. Jesus cura hoje. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Enquanto diz, perceba algo dentro de você se realinhando. Talvez uma lembrança, talvez um perdão, talvez apenas um calor discreto na alma. São sinais de que a presença do Espírito está tocando o que parecia intocável. Não há doença que resista à autoridade de Cristo. Não há ferida que o amor de Deus não possa restaurar. Não há diagnóstico que defina o limite do poder divino. Por isso, nesta jornada, abra o coração. Você vai aprender a orar não por desespero, mas por confiança. Vai sentir o Espírito Santo reorganizando o interior, dissipando o medo, removendo o cansaço, preparando o terreno para o milagre. Repita comigo: Jesus é o mesmo, hoje, sempre e eternamente, e Ele te cura hoje. A partir de agora, cada palavra será uma semente, cada versículo uma porta aberta, e cada respiração uma lembrança. A vida de Cristo está fluindo em você. Toda cura verdadeira começa em Cristo. Não na força da mente, não em técnicas, não em fórmulas mágicas, mas na presença viva de Jesus, o Filho de Deus, que continua estendendo a mão aos feridos, aos cansados e aos esquecidos. Quando abrimos a Bíblia, descobrimos que a vontade de Deus sempre foi restaurar. Desde o Éden, o coração do Pai é ver seus filhos inteiros, no corpo, na alma e no espírito. E é por isso que Jesus veio, para desfazer as obras do mal, curar os quebrados de coração e libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. A cura não é um milagre distante do passado. Ela é a expressão do caráter de Deus. Quando Jesus curava, ele não apenas aliviava sintomas, ele revelava quem Deus é. Cada toque, cada lágrima enxugada, cada palavra de compaixão dizia: assim é o coração do Pai. É Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Jesus ainda anda por aí fazendo o bem, agora através da fé que habita em cada um que crê. Ele não perdeu poder, não perdeu interesse, não ficou distante. O mesmo Cristo que andou pelas ruas empoeiradas da Galileia
caminha invisivelmente ao seu lado agora, enquanto você ouve. Repita comigo: o Cristo que salva, cura, o Cristo que perdoa, restaura. Quando Jesus tocava os enfermos, algo mais profundo acontecia além do corpo. O toque dele recolhia rejeições, reconstruía identidades, apagava culpas antigas. Porque toda cura começa no coração, e o coração curado abre caminho para o corpo responder. Em hebraico, Deus se revelou como Yehová Rafa, o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Esse nome não é uma promessa parcial, ele é uma assinatura eterna. Não significa apenas curar doenças físicas, mas reparar o que foi quebrado. Ele cura memórias, emoções, perdas, traumas. Ele cura a alma que cansou de esperar. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. A cruz foi o ponto máximo dessa cura. Lá, Jesus não apenas levou os pecados, ele também levou as dores. Cada gota de sangue dizia: eu curo. Cada ferida aberta declarava: nenhuma dor é maior que o meu amor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Por isso a cura não é conquistada por merecimento, é recebida pela fé. A fé é a chave que destranca o que o amor já preparou. Não é fé em si mesmo, nem fé nas circunstâncias. É fé em um Salvador vivo, que ainda se move no meio dos que creem. E quando você crê, algo invisível começa a operar. As células escutam a palavra, a alma se aquieta, o medo perde força, porque a fé muda o ambiente interior, e onde há fé, o poder de Deus se manifesta. Repita comigo: Jesus é o médico dos médicos, sua palavra é remédio para a minha vida. Provérbios 4, 20, 22. Jesus não curava apenas para impressionar multidões. Ele curava para revelar o reino. A cada milagre, ele dizia: o reino de Deus chegou até vocês. E esse reino ainda chega, cada vez que alguém abre o coração e diz: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Mateus 8, 2. E ele responde hoje como respondeu naquele dia: quero, fica limpo. Mateus 8, 3. Porque a vontade de Jesus continua sendo curar. Ele quer tocar o que a medicina não alcança. Quer restaurar o que o tempo desgastou. Quer reacender o que a dor apagou. A pergunta não é se ele pode, é se nós permitimos que ele entre. Por isso, antes de prosseguirmos, feche os olhos um instante e diga em voz calma: Senhor Jesus, eu creio que tu és o mesmo. Cura-me, restaura-me, faz-me inteiro outra vez. Essa simples oração abre portas que nenhum diagnóstico pode fechar. E o Espírito Santo começa a agir exatamente aí, onde o medo se escondia. Repita comigo: o Senhor é meu curador, o meu corpo e minha alma te pertencem. A palavra de Deus é viva. Ela não é apenas um texto antigo, mas uma voz eterna, uma semente divina, que quando plantada no coração, produz cura, restauração e vida. O salmista escreveu. Salmo 107, 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Essa é a essência do poder espiritual da palavra. Ela não apenas consola, ela transforma realidades. Quando você ouve, lê ou declara a palavra, algo invisível começa a se mover. O Espírito Santo toma as letras, as sílabas e os sons, e os transforma em remédio, em antídoto contra o desespero, em bálsamo sobre feridas antigas, em vida nova dentro de quem crê. Repita comigo: tua palavra é vida em mim. Provérbios 4, 22. O Evangelho nos mostra isso repetidas vezes. Cada cura registrada ali não é apenas uma lembrança do que Jesus fez, mas um retrato do que ele ainda faz. A palavra que curava lá, cura aqui. O mesmo Espírito que se movia em Cafarnaum, se move agora onde você está. O Evangelho de Mateus conta: um leproso aproximou-se e adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica limpo. Mateus 8, 2 a 3. Ore assim:
Senhor, eu me aproximo. Se quiseres, e eu creio que queres, purifica-me. Toca em mim e faz o impossível acontecer. A lepra afastava, isolava, destruía relacionamentos e dignidade. Mas bastou um toque para tudo mudar. O toque de Jesus reescreve histórias. Ele devolve humanidade, identidade, esperança. Em Marcos 5, encontramos uma mulher que sangrava havia 12 anos. Ela já havia gasto tudo com médicos, mas nada funcionava. Então, ouviu falar de Jesus e disse a si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E quando o fez, o poder de Cristo a alcançou. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Marcos 5,34. Ore comigo. Senhor, talvez eu não tenha forças para correr, mas ainda posso me estender em fé. Eu toco em ti com meu coração e recebo agora o teu poder curador. Há uma promessa em Tiago 5 que diz: a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa é a ponte entre fé e milagre. A oração que se recusa a desistir. Deus não pede uma fé perfeita. Ele honra uma fé sincera. A fé que chora, mas continua. A fé que se ajoelha, mas não solta a mão de Cristo. Repita comigo. Mesmo sem ver, eu creio. A tua palavra me sustenta. Em João 5, um homem estava há 38 anos à beira de um tanque esperando um milagre. Mas o milagre veio até ele. Jesus se aproximou e perguntou: você quer ser curado? E então disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. João 5,8. Ore assim: Senhor, eu quero ser curado. Não quero mais viver paralisado pelo medo, pela culpa ou pela dor. Levanta-me com teu poder. A palavra de Jesus não foi uma sugestão. Foi uma ordem divina que atravessou o tempo e o espaço. E essa mesma voz ainda ecoa: levanta-te. Levanta-te da tristeza, da autopiedade, do desânimo, do diagnóstico que te amedrontou. A palavra que cura te chama para recomeçar. Em Jeremias 17,14, o profeta clama: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Não é uma oração longa, mas carrega o essencial: dependência total. A verdadeira fé não impõe, ela confia. E a confiança abre portas que o desespero fecha. Talvez você tenha orado muitas vezes e não viu mudança. Mas lembre-se, a palavra nunca volta vazia. Enquanto você ora, algo está sendo realinhado. Deus trabalha nas raízes, onde o olho não vê. E quando a fé persevera, o fruto aparece. Repita comigo: a palavra de Deus está curando meu corpo, minha mente e minha alma. Em Lucas 7, Jesus encontra uma mãe em luto, uma viúva que levava o filho morto para o cemitério. O texto diz: ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então aproximou-se, tocou o caixão e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7, 13, 15. E o jovem se levantou. A morte se curvou à voz de Cristo. A compaixão de Deus é mais forte que o desespero. Ore assim: Senhor, toca hoje naquilo que eu pensei estar morto. Sopra vida sobre o que pareceu acabado. Que tua palavra desperte o que adormeceu em mim. A palavra de Deus é espada e remédio. Ela corta o que é mentira e cura o que é verdade ferida. Ela separa a dor do propósito, o medo da fé, o fim do recomeço. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por isso, neste momento, declare com fé: a palavra do Senhor é viva em mim. Ela corta o mal nas raízes e gera vida onde havia dor. Sim, algo está sendo arrancado agora, e algo novo está nascendo. Essa palavra que você ouviu, que confessou e em que creu, é o início do milagre. Repita comigo: tua palavra é vida em mim, e ela já começou a curar. Há um momento em toda jornada de fé em que o mais poderoso que podemos fazer é parar de lutar e começar a confiar. É aqui que o milagre começa.
A fé não é um esforço desesperado, é uma rendição confiante. É quando você diz: Senhor, eu não posso mais, mas Tu podes tudo. Feche os olhos agora. Respire fundo. Imagine o amor de Deus te envolvendo como um cobertor quente numa noite fria. Não há pressa, não há barulho, apenas presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa é a primeira cura. A cura da alma cansada. A mente que tenta entender tudo, o coração que tenta controlar o que não pode. Tudo isso agora é colocado nas mãos de Jesus. Ele não precisa que você explique. Ele só precisa que você entregue. Repita comigo: Senhor, eu me rendo. A luta agora é tua. Talvez você tenha passado anos tentando ser forte, tentando não demonstrar fraqueza, tentando não desabar. Mas Deus não está pedindo força, Ele está pedindo rendição. Porque quando você se rende, Ele começa a agir. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Tudo o que pesa, as lembranças, o medo do amanhã, o remorso, o cansaço, coloque agora diante dele. Imagine uma cruz diante de você. Aos pés dela, deposite o que te fere. Diga baixinho: Jesus, eu deixo aqui o que não consigo carregar. O mundo ensina que entregar é sinal de derrota, mas no reino de Deus, entregar é o início da vitória. Foi quando Jesus entregou o Espírito que a salvação começou. E é quando você entrega o controle que a cura começa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Diz o Salmo 37. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo. Você só precisa permanecer de pé diante dele, ou ajoelhado se preferir, mas com o coração aberto dizendo: Senhor, eu confio em ti, mesmo sem entender. A fé verdadeira não depende de explicações. Ela floresce no escuro. Ela nasce nos vales, cresce nas lágrimas e amadurece no silêncio. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, diz o Salmo 126. Enquanto você se entrega, algo está sendo desfeito. Correntes antigas, fardos espirituais, vozes de acusação. Tudo o que não vem de Deus perde poder diante da rendição. E aos poucos, o Espírito Santo começa a ocupar o espaço que antes era tomado pela dor. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Diz 2 Coríntios 3:17. Ore assim, com calma, como quem conversa com um amigo. Jesus, eu abro o meu coração. Eu te entrego o medo, a culpa, a doença, a solidão. Toma conta de mim. Toma o que eu não sei curar. Entra nas áreas escondidas, nas feridas antigas, nos lugares onde nem eu tenho coragem de tocar. Cura-me por dentro. Restaura-me por completo. Eu confio em ti. Agora, no silêncio do seu coração, respire. Deixe a paz entrar. Ela vem devagar, mas vem. A presença de Deus não precisa de barulho para ser real. Ela se manifesta em paz. Repita comigo: a tua paz é meu remédio, Senhor. Quando o coração se aquieta, a fé floresce. E quando a fé floresce, o poder de Deus se manifesta. É por isso que a rendição é o ponto mais alto da oração. Porque é nela que o milagre encontra espaço para acontecer. Lembre-se, Jesus não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você seja sincero. A sinceridade é o idioma que o céu entende. Mesmo que tudo o que você consiga dizer seja um suspiro, ele entende. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Diz o Salmo 139. Agora diga com fé e descanso: Senhor, eu te entrego tudo e espero em ti. Essa é a oração que o céu mais ama ouvir. E é também o início de algo novo, porque a fé começa onde o controle termina. E agora, ore comigo com fé. Senhor, eu descanso em ti. A cura já começou, porque eu estou aqui, diante de ti. Não como quem exige, mas como quem confia. Eu sei que tu estás comigo neste momento. Tua presença é real. Mesmo que invisível, eu a sinto. Ela me envolve, me acalma, me refaz. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E o teu poder não mudou.
Hoje eu me coloco diante do teu trono com fé viva, com o coração quebrantado e com a certeza de que tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que fala às tempestades e elas se calam. O Deus que toca nos enfermos e eles se levantam. O Deus que chama à existência o que ainda não existe. E é a esse Deus que eu oro agora. Senhor, eu creio que nenhuma dor é grande demais para o teu amor. Por isso, eu te peço, toca-me agora. Toca onde o remédio não alcança. Toca nas feridas antigas, nas dores escondidas, nos medos que eu não sei explicar. Tu sabes onde está a raiz da enfermidade, e só tu podes arrancá-la. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Diz Mateus 8,17. Sim, Jesus, tu levaste a minha dor na cruz. Cada ferida tua foi um remédio para a minha. Cada gota de sangue derramada foi uma semente de cura eterna. E é por esse sangue que eu clamo agora. Senhor, em teu nome, eu declaro cura sobre o meu corpo. Declaro vida sobre os meus ossos, força sobre o meu sangue, paz sobre os meus pensamentos. Toda célula, todo órgão, todo sistema do meu corpo ouça agora a voz do Criador e volte a funcionar conforme o plano perfeito de Deus. Porque a tua palavra diz em Êxodo 15:26, o Senhor é quem te cura. Eu declaro que nenhuma enfermidade tem autoridade sobre mim, porque a tua palavra diz que pelas tuas feridas eu fui curado. Essa cura já foi conquistada. Não é algo futuro, é uma verdade eterna que agora se manifesta em mim. Senhor, eu te peço, visita agora minha mente. Tira o peso da ansiedade, o veneno da preocupação, o nó da tristeza. Renova os meus pensamentos com a tua paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, e eu confio em ti. Acalma, Senhor, o que está acelerado dentro de mim. Silencia as vozes que não vêm de ti. A tua voz é mansa e suave, e nela encontro descanso. Eu oro também pelas emoções que o tempo feriu. Cura as memórias que ainda doem. Apaga as palavras que me machucaram. Transforma lembranças em testemunhos. O que era vergonha faz renascer como vitória. O que era perda, transforma em propósito. Senhor, liberta-me de toda prisão emocional e espiritual. Tudo o que me prende ao passado, tudo o que me amarra ao medo, tudo o que alimenta a dor, eu coloco agora aos teus pés. Eu quebro, em teu nome, toda a aliança com a enfermidade, com a tristeza, com o fracasso. Eu declaro que sou livre, porque tu me libertaste. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz João 8,36. Eu não aceito o diagnóstico do inimigo. Eu creio na verdade da tua palavra. E a tua palavra diz que tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. A tua voz tem poder sobre tudo o que me toca. E quando tu dizes, levanta-te, nenhuma força pode me manter prostrado. Por isso, agora eu me levanto em fé. Mesmo que o corpo ainda esteja cansado, o espírito dentro de mim se ergue. Eu declaro que o ar que respiro está cheio da tua presença, que cada batida do meu coração anuncia que ainda há vida, e enquanto há vida, há promessa. Senhor, visita também o ambiente à minha volta. Satura este lugar com a tua glória. Que o ar se torne leve, que a atmosfera mude, que a tua presença desfaça toda a opressão espiritual. Eu ordeno, em nome de Jesus, que toda força contrária, toda enfermidade espiritual, todo peso invisível, toda escuridão e toda maldição sejam quebradas agora, não por gritos, mas pela autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Tua palavra diz em Marcos 16:17, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Senhor, que tua luz invada cada canto do meu ser. Onde havia medo, que entre coragem. Onde havia tristeza, que nasça alegria. Onde havia cansaço, que floresça força. Onde havia desespero, que brote fé. Eu declaro que o meu corpo pertence ao Espírito Santo, que o meu lar pertence ao Espírito Santo, que a minha história pertence ao Espírito Santo, e onde o Espírito do Senhor habita, nenhum mal pode permanecer. Senhor,
Eu tomo posse da tua promessa. Eu não vivo pelo que sinto, mas pelo que creio. Mesmo que ainda existam sintomas, eu me apoio na verdade da tua palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Salmo 30. Amanhã é novo. O teu sopro está renovando tudo em mim. A tua voz está restaurando o que o tempo tentou apagar. E hoje, eu declaro que a cura começou. Não porque eu mereça, mas porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu prometeste. Senhor, sela esta oração com teu espírito, que nenhuma palavra volte vazia, que nenhuma semente plantada de fé se perca, que esta oração se transforme em um altar, um memorial diante do teu trono. Eu creio, eu recebo, eu descanso, e declaro com toda a autoridade do nome de Jesus: a doença não tem poder sobre mim, a dor não define meu destino, a fraqueza não me limita, porque o Senhor é a força da minha vida e a minha porção para sempre. Senhor, obrigado. Obrigado porque a cura não é um evento, é um processo contínuo da tua graça. E eu sei que este processo já começou dentro de mim. Eu te louvo porque estás transformando o invisível. Eu te agradeço porque mesmo antes da resposta visível, eu já sou curado pela fé. A minha cura já começou, e nada poderá interromper o que o teu amor iniciou em mim. Em nome de Jesus, amém. E chegou a hora de interceder, porque a fé que não se estende ao outro ainda não amadureceu. A oração verdadeira não termina em mim, ela passa por mim. O mesmo Deus que me toca agora deseja alcançar outras vidas através dessa corrente. Ore comigo. Senhor, eu me coloco diante de ti como intercessor. Não oro apenas pela minha casa, mas por todos que estão conectados a este momento, por cada pessoa que precisa de um milagre, por cada nome que neste instante me vem ao coração. Eu te apresento, Senhor, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, os que aguardam diagnósticos, os que vivem à base de remédios e os que já ouviram que não há mais o que fazer. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o médico dos médicos. E eu creio que o teu poder pode ultrapassar paredes, distâncias e relatórios médicos. Estende a tua mão agora, Senhor, e visita cada leito, cada corpo, cada mente cansada. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e o restaurará da sua doença. Diz o Salmo 41. Eu oro também pelos que estão cansados emocionalmente, pelas almas oprimidas, pelos que perderam a vontade de viver. Senhor, visita os que choram em silêncio, os que dormem com medo, os que sorriem por fora e gritam por dentro. Renova a esperança dos que se sentem invisíveis. Sopra vida nova nos corações que pensavam que nunca mais iriam amar, sonhar ou confiar. Transforma o desespero em oração e o pranto em louvor. Senhor, eu intercedo por famílias em conflito, por casamentos feridos, por filhos afastados, por pais cansados. Toca nos relacionamentos que foram quebrados, nas conversas que viraram silêncio, nas casas onde a paz foi substituída por gritos. Onde o inimigo tentou dividir, planta unidade. Onde o amor esfriou, acende novamente o fogo do perdão e da ternura. Eu também oro por quem enfrenta lutas financeiras, por aqueles que estão preocupados com contas, com dívidas, com o amanhã. Senhor, mostra que tu és o Deus da provisão. Abre portas que ninguém pode fechar. Faz brotar oportunidades onde antes só havia desespero. E ensina cada coração a descansar na tua fidelidade. Porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu intercedo pelos que sofrem injustiça, os caluniados, os perseguidos, os esquecidos. Defende-os como defendeste Davi. Ergue teu escudo sobre eles. Transforma a afronta em testemunho e a vergonha em honra. Que todo julgamento humano seja substituído pela tua justiça divina. Eu oro também pelos líderes, juízes, patrões, governantes e pastores. Dá-lhes sabedoria, discernimento e compaixão. Que governem e decidam com o coração guiado pela tua verdade. Que nenhuma decisão injusta permaneça, e que a tua vontade prevaleça em cada ambiente de autoridade. Senhor,
Eu intercedo agora pelos meus inimigos, os que me feriram, os que me traíram, os que me desejaram o mal. Não oro contra eles, oro por eles. Que sejam tocados pelo teu amor, quebrantados pela tua graça, libertos pela tua verdade. Onde houver trevas, envia luz. Onde houver ódio, derrama perdão. Onde houver orgulho, planta arrependimento. Porque ninguém está longe demais para o teu amor alcançar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Diz Mateus 5,44. Senhor, eu levanto agora um clamor pelos que perderam a fé, pelos que desistiram de orar, pelos que se sentem esquecidos por ti. Tu és o Deus que vai atrás da ovelha perdida, o Deus que nunca desiste. Encontra-o, Senhor. Entra no quarto onde o desânimo mora e acende novamente a chama da esperança. Faz com que sintam tua presença como um abraço que restaura. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, em qualquer lugar do mundo. Que sintam o teu toque, mesmo à distância. Que saibam que há poder quando a igreja ora unida. E que cada nome escrito nos comentários, cada pedido feito em silêncio, suba como incenso agradável diante do teu trono. Senhor, eu intercedo também por aqueles que eu nem conheço, mas que tu conheces profundamente. Tu sabes o nome, o endereço, a história, o coração. Tu sabes o que precisam antes mesmo que peçam. E eu creio que o teu Espírito está visitando pessoas neste exato momento, curando, libertando, restaurando. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diz a tua palavra em Jeremias 33:3. Senhor, usa minha vida como canal da tua compaixão. Que minha voz carregue consolo, que minhas palavras levem cura, que minha fé se torne abrigo para quem perdeu a sua. Que o teu amor flua através de mim. Eu declaro que cada pessoa por quem intercedo hoje será alcançada pela tua presença. Haverá testemunhos, haverá milagres, haverá recomeços, porque o teu amor não falha, e o teu socorro não se atrasa. Senhor, apressa-te e defende os teus filhos. Apressa-te e derrama tua justiça, tua paz, teu poder. E que o teu nome seja glorificado em cada vida, em cada lar, em cada história. Eu intercedo e o céu se move. Eu creio e Deus responde. Amém. Senhor, agora eu quero apenas ficar aqui, por um instante, em silêncio diante de ti, Senhor. Não pedindo mais nada, não tentando entender, mas apenas descansando no que já foi feito. Porque eu sei que algo mudou. Não é só emoção, é presença. Há uma leveza diferente no ar, uma certeza no coração. Deus me ouviu. Eu posso sentir que o céu se moveu neste momento. Talvez o corpo ainda não tenha percebido. Talvez os olhos ainda não vejam. Mas algo já aconteceu no mundo espiritual. A paz que sinto agora é a prova de que o milagre começou. Senhor, obrigado por este encontro. Obrigado por cada pessoa que orou comigo, por cada vida que foi tocada, por cada coração que se abriu. Tu conheces as lágrimas que foram derramadas, e nenhuma delas foi em vão. Cada gota que caiu é agora semente de vitória, plantada no teu altar. Como diz a tua palavra, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Eu declaro que a partir de hoje o ar em volta muda, o ambiente muda, a mente muda, porque onde entra a tua presença, as trevas saem. Onde chega o teu nome, o medo vai embora. E onde a tua luz repousa, a enfermidade perde força. Eu sei que o processo ainda continua, mas agora eu não caminho sozinho. Tu és o Deus que não apenas cura, mas permanece depois da cura. O Deus que não apenas liberta, mas ensina a andar em liberdade. O Deus que não apenas salva, mas habita dentro de nós. Por isso eu descanso. Eu descanso na tua fidelidade, porque se tu começaste esta boa obra, tu mesmo vais completá-la. Eu não preciso apressar o teu tempo. O teu relógio é perfeito, e cada detalhe da minha história está seguro nas tuas mãos. Eu abençoo a minha vida agora. Eu abençoo a minha saúde, a minha casa, o meu futuro. E eu também abençoo todos que estão orando comigo. Recebemos essa bênção.
A paz do Senhor entra em nossas casas. Que o Espírito Santo habite nos nossos pensamentos. Que o amor de Cristo envolva nossos corações. E que nossos dias sejam marcados por testemunhos. Meu irmão, minha irmã, você não está mais sozinho. Há anjos te cercando. Há promessas te aguardando. E há um Deus que se apressa em te socorrer, não para te provar, mas para te amar. Hoje, algo foi selado no céu. O que começou aqui não termina quando o vídeo acabar. Esta presença vai com você, no caminho, no trabalho, no descanso, nas conversas, nos sonhos. Deus permanece. Repita comigo: a guerra terminou, agora vem o descanso. Guarde essa frase no coração. O que Deus começou em oração, ninguém poderá desfazer. Continue crendo, continue orando, continue semeando fé, porque o Senhor está escrevendo uma nova história. E se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus se apressa em me socorrer, diz o Salmo 70. Não é apenas uma frase, é um selo de fé. É a forma de dizer ao céu: eu creio e eu recebo. Eu declaro sobre você que a cura se complete, que o recomeço floresça, que a alegria volte, que a esperança permaneça e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. A história não termina na dor, termina na graça. E essa graça já começou a agir em você. Agradeça agora com um simples suspiro. Obrigado, Senhor, porque a cura já começou e o melhor ainda está por vir. Agora vamos fazer um exercício de fé e imaginação. Veja-se levantando pela manhã, sem dor, sem medo, com o coração leve. Veja-se respirando fundo, sentindo o ar entrar livremente, como se cada sopro fosse uma lembrança do amor de Deus. Veja-se retomando o que parecia perdido, caminhando, rindo, abraçando, reconstruindo. Os dias voltam a ter cor, o tempo volta a ter sentido, e o corpo volta a responder à esperança. Veja-se voltando a sonhar, abrindo janelas, deixando a luz entrar. Comendo à mesa com alegria, ouvindo músicas simples e sentindo paz. Veja-se perdoando com leveza, vivendo sem pressa, sorrindo sem culpa. A dor não é mais o centro, a presença de Deus é. A palavra de Deus diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A vida recomeça no interior antes de florescer no exterior. E tudo começa quando o coração acredita que é possível. A voz que um dia clamou: apressa-te, Senhor, em socorrer-me, agora sussurra: minha porção é a vida de Cristo em mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Salmo 121:7. É assim que a fé termina. Não com barulho, mas com esperança. Não com ansiedade, mas com paz. Não com medo do amanhã, mas com confiança em um Deus que já está lá. Feche os olhos por um momento. Veja-se curada. Veja-se livre. Veja-se vivendo a promessa. E quando abrir os olhos, lembre-se: o milagre começou dentro de você. E se hoje você recebeu o seu milagre, siga o canal, permaneça em oração e continue crescendo na fé. Porque a cada novo dia, Deus ainda está escrevendo a história de uma vida curada, restaurada e cheia de esperança. Amém, amém e amém. Até a próxima oração.